Olá, amigos de Ideal Espírita. Vamos continuar a leitura do capítulo 1 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo. Eu só quero fazer uma correção, porque eu fiz uma leitura de uma citação e era da Gênesis, capítulo 1, item 55, e eu acabei mencionando que era o Leon Denis, do problema do ser, do destino da dor, porque tem duas citações aqui e me confundi. Então, vamos começar exatamente com a citação de Leon Denis. O Espiritismo não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia, é uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma, propõe e o que propõe apoia-se em fatos de experiência e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. Veja que a citação de Leon Denis é o entendimento de que o Espiritismo, ele não é uma religião dogmática. O Espiritismo, lembrando, né, ele constitui uma ciência, filosofia e um estudo da moral do Cristo. Daí a gente tem esse aspecto religioso, no sentido que, como é a moral do Cristo, é algo que nos religa a Deus, nos religa aos ensinamentos de Jesus, nos faz referência. Só que não existe um dogma. Na verdade, o único dogma que tem a doutrina espírita é o da reencarnação. Ainda assim, nós sabemos que a reencarnação, ela tem evidências, como ele fala, fatos de experiências e provas. Não só moral, né? Mas tem por conta da manifestação dos espíritos, eles comunicam, existe a materialização, que eles se apresentam como eles viveram aqui, né? E nos falam sobre as nossas conexões com experiências passadas, fora os casos, esses sim são levados para estudo que comprovam a existência da reencarnação, que regressão, a gente fala vidas passadas, mas a vida é uma só, né? Uma regressão, também nós temos lembranças e aqueles prodígios, pessoas talentosas desde pequena idade, crianças que têm um desempenho excepcional no piano, com conhecimento são os gênios, conhecimento em matemática, conhecimento em determinada ciência, ou seja, nós só podemos explicar que eles têm esse talento, não é porque eles têm um cérebro especial, é porque traz tudo isso em sua bagagem, a gente não perde isso, a gente esquece, e tem aqueles que lembram, esses são mais evidentes, eles dizem quem eles foram, onde eles viveram, o que fizeram, o que é que aconteceu, que eles morreram e estavam ali de volta. Então é já uma comunicação espírita. Esse é o único dogma, a gente fala, né, do espiritismo. Por quê?
porque não dá para entender as outras questões colocadas, principalmente no que se refere à evolução do espírito, se a gente não concebe que essa experiência, essa encarnação não é a única, né? Se ela for a única, haveria muitas injustiças, porque Deus privilegiaria alguns e não a outros, porque uns nascem pobres, outros nascem ricos, uns nascem doentes, outros nascem sadios, porque algumas crianças nascem deformadas, morrem logo ao nascer, e outras vivem até os 100 anos. Então, essa questão, ela é muito importante para a gente conceber a justiça divina, só que existe uma dificuldade para algumas pessoas aceitarem a reencarnação, porque não querem aceitar o fato de terem nascido um dia, terem vivido como escravos ou sendo essas pessoas assassinos, sendo essas pessoas tendo cometido crimes, ou a questão de cor de pele, né, o racismo. A gente olha para o passado e não quer se reconhecer ali como tendo feito alguma coisa. Também algumas pessoas não aceitam a reencarnação porque não querem imaginar a possibilidade de retornarem num corpo daqueles, né, vamos dizer assim, de pessoas que foram alvos do seu preconceito. Então volta um homem que voltaria num corpo feminino e ele tratou mal as mulheres. Espíritos pessoas, né, que cometeram suicídio, que voltariam num corpo deformado por conta do impacto, né, seja qual foi ali a escolha para cometer o ato, a gente vê que vamos passar por experiências revestindo um corpo, né, que nos coloca nessas condições que nós agimos de forma aviltante, de forma preconceituosa, de forma violenta. Então, é uma forma aí da nossa evolução. Por isso que ele fala, né, que o Espiritismo é uma filosofia, e assim você encontra no Livro dos Espíritos, definido ali como uma filosofia, que nos coloca livres no sentido de poder escolher. Inclusive, Kardec nunca disse que a gente teria que abrir mão de uma religião para ser espírita. Não, ele fala. O Leon Denis também, nessa época, entendendo Kardec, diz que não exclui outras crenças, né? Mas se eleva, se coloca numa condição de compreender o que as religiões estão fazendo, né? As outras crenças, e envolver, ou seja, ele conversa com aquilo tudo, com aquele conhecimento, mas ele traz mais esclarecimento, né? Ele se eleva no sentido de compreender algo mais, não ficar preso a dogmas. Então ele vai esclarecer. Principalmente a gente vê isso no livro Céu e Inferno, porque existe um céu, existe um inferno, existe vida eterna, no sentido de, né, de morrer, vai para um lugar ou vai para o outro. Isso tudo é explicado no sentido de pegar essas ideias que já estão e dar como ele coloca, né, uma elevada no sentido de nos trazer maior compreensão. Allan Kardec, por sua vez,
enfatiza que o Espiritismo é mais poderoso auxiliar da religião. Questão 148 do Livro dos Espíritos. É evidente que não se pode melhorar o mundo sem que o homem se transforme antes. De novo, o homem aqui como ser humano. Atente-se para a lucidez de Kardec na pergunta que abre esse capítulo. Ele indaga se existe um meio prático para se melhorar nesta vida. Demonstrou interesse em algo realmente funcional e que fosse o mais eficaz, ou seja, que realmente atingisse o fim proposto para se melhorar nessa vida, compreendendo a necessidade e a urgência da transformação moral da humanidade. Não sei se vocês sentem isso, eu sinto essa urgência de transformação. Sinto que nós estamos num momento da evolução, né, num momento planetário, a gente pode, né, entender da transição planetária como estamos num momento crítico, num momento em que é preciso despertar a consciência. Por quê? Porque as leis divinas estão na consciência, então significa que a gente precisa despertar para viver conforme as leis de Deus. E vivendo em conformidade com as leis de Deus, nós faremos parte desse mundo de regeneração. Não é acreditar, não é, eu acredito em Deus, acredito que tem leis divinas, acredito que as leis divinas estão na minha consciência. Mas se eu não vivo em conformidade com as leis, é diferente. Uma coisa é acreditar que existe Deus, acreditar que Deus é bom, acreditar que Deus é misericordioso. Eu posso acreditar em muita coisa. Então, ele falou, né? O Leon Denis falou, ele envolve as crenças, mas ele está acima disso. Por quê? Porque a gente precisa fazer essa transformação moral. E aqui ele fala, urgência da transformação moral da humanidade. Essa transformação sempre procrastinada pela inobservância dos ensinamentos milenarmente ministrados e lentamente assimilados. Levou Kardec a indagar aos espíritos se a possibilidade de se melhorar noutra vida não poderia retardar a transformação necessária. Vocês desculpem que eu estou com o aparelho e eu estou com a fala agora. Mas vamos lá. Essa transformação do espírito, como ele fala da procrastinação aqui, nós temos deixado para depois. Toda essa transformação na nossa vida, eu tenho percebido isso. Existem algumas pessoas que sentem essa urgência, que sentem que elas precisam fazer algo agora para melhorar. E tem outras pessoas que sentem tanta dificuldade de encarar uma mudança na vida que elas vão, deixa para depois, eu quero ficar do jeito que eu estou agora, eu não tenho condições de mudar agora. Por que deixa para depois? Porque é ter que admitir, a gente precisa admitir que precisamos viver uma vida em desapego às coisas materiais, pessoas e todos os bens materiais, inclusive a poder. Nós precisamos abrir mão dessas coisas para viver como Cristo viveu, como Cristo nos ensinou a viver. Isso para algumas pessoas é muito difícil. Elas querem continuar vivendo as ilusões da matéria, as ilusões do poder, elas querem continuar apegadas ao que elas têm, porque elas têm medo, tudo isso é regido pelo medo, tem medo de viver outra experiência. Viver outra experiência que não seja a conhecida. Então, é algo que a gente precisa abrir mão do conhecido
que a gente entende como seguro, né? Porque tem muita gente que sente assim, uma insegurança muito grande do futuro, que vai ser. Se a gente vai viver em conformidade às leis de Deus, às leis morais, o nosso futuro vai ser maravilhoso. É que a gente não despertou para isso. Não despertou para isso. O nosso medo é tão grande do que pode acontecer no futuro, se eu deixar de viver experiências que me aprisionam a pessoas, a situações, a poder, a dinheiro, a bens. Porque, e se eu deixo isso, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar sem dinheiro, vai ser um problema. Porque eu vou deixar de viver com tal pessoa, vai ser um problema. Vai ser a liberdade, tá? Uma liberdade, uma experiência de, né, estar livre para novas escolhas, para novas experiências. Só que isso é assustador para as pessoas que têm apego. Elas têm medo e a gente vai dizer, mas não é, Márcia, não é verdade que a gente tem que se preocupar? Preocupar é se ocupar antecipadamente. Se a gente está se preocupando, a gente não está confiando. Não está confiando no processo. Não está confiando de que existe essa promessa que Jesus fez, que se Deus cuidou, né, dos pássaros, da natureza, não falta nada na natureza, a natureza é abundância, nada nos faltará. Acontece que somos nós, por conta desse medo, por conta da nossa ganância, por causa da ânsia de poder, que a gente quer tudo para si, que a gente está destruindo. A gente está destruindo, inclusive, o planeta que nos abriga. E se sem condições de vida no planeta, a gente morre. Não adianta nada ter poder, ter dinheiro, ter... Não adianta, não vai levar nada. E a vida vai durar pouco. Então, é uma ilusão, porque é algo que a gente se engana. A gente quer viver essa ideia de que tem poder. E não é só isso. Aqueles que estão no poder, que já chegaram lá, que estão unindo inclusive o discurso religioso, a política, né? Aqueles que estão lá, eles querem garantir que vão permanecer nesse lugar de poder. E a gente sabe que tem espíritos que não querem ser degradados, não querem ser retirados do planeta Terra, porque eles não estão fazendo essa transformação moral, eles estão tentando atrasar todo esse processo. Então nós estamos vivendo esse momento. É o momento da transição planetária, é esse momento dos choques de força, em que o bem ele não pode se silenciar, ele tem que se manifestar, e aqueles, não é o mal, né, mas aqueles que não viram a Deus, mas que usam o nome de Deus para manipular as pessoas, esses querem resistir a esse processo de transformação moral para que eles permaneçam no poder, usufruindo das condições, né, que têm, porque as condições que eles vivem na Terra é para o próprio benefício. Né? O que acontece se a gente pensa em reencarnação nesse contexto? Essas pessoas vão voltar. Como que elas vão voltar? Né? Então elas também não querem aceitar esse tipo de coisa. Então, é natural que a gente pense que a religião que está vinculada a esse tipo de pensamento é uma religião que não aceita a reencarnação. Você vê que a estrutura é bem complexa, né? Que nós estamos vivendo hoje, de muito confronto dessas forças. Mas no final, a gente sabe que pode atrasar. A evolução pode atrasar. Com esse atraso, a gente tem mais sofrimento. Mas ela é inexorável, como a gente já viu. Os espíritos... deixa eu terminar aqui. Essa transformação sempre procrastinada... sim, já falei.
Kardec indaga aos espíritos se a possibilidade de se melhorar noutra vida não poderia retardar a transformação necessária. Tá. Os espíritos evidenciam o retardo do progresso e a conquista da felicidade legítima, obstada pela resistência do ser humano em compreender que depende exclusivamente dele abreviar as tribulações da vida ao tomar resoluções que acelerem seu adiantamento. Por essa razão, na questão em análise 919 do Livro dos Espíritos, a urgência se configura na expressão para se melhorar nessa vida, na atual encarnação. Compreende-se um momento grave e irrevogável de uma transição imprescindível a ser enfrentada na construção de uma nova mentalidade. Além disso, mister se faz resistir aos arrastamentos do mal, uma vez que a ação do bem não se dará sem lutas em todos os tempos da consciência. Em todos os campos da consciência, pelas características predominantes de um planeta de provas e expiações. Ele é governado, ainda em proporção expressiva, pelas forças instintivas das sensações e das emoções primárias, filhas das paixões e dos sentimentos predominantes no atual estágio da humanidade, dispensáveis no seu contínuo evolutivo. A convulsão em todo o planeta é iminente pela transição que se opera diante das fragilidades morais e espirituais que mergulharam o globo terrestre na inércia e no comodismo ancestrais. Esse parágrafo, ele resume o que eu acabei de explicar. Esse processo de transição planetária está em andamento. Nós somos um planeta de provas e expiações. Aqui predomina ainda o instinto. As pessoas, esse lhe fala, né? Esse arrastamento do mal, nós somos arrastados por isso, porque existe não só um conflito de forças externas, de pessoas que pensam de uma forma, enfrentando outras que pensam de outra forma, mas dentro de nós. A gente precisa aprender a olhar para si, dentro de nós. Existe esse conflito dentro em que se chocam, nos perturbam, quando nós queremos ainda viver modos de vida apegados à matéria, ao poder, às nossas ilusões, e se chocam quando nos aproximamos de um entendimento, então vai despertando a consciência, então de um entendimento de que nós precisamos mudar a forma que a gente vê a vida, que vê o mundo, que vê as pessoas. Nós precisamos mudar a perspectiva, tirar esse óculos que já não serve mais, né? Passar a ver o outro como irmão. Irmão, filhos, todos somos filhos de Deus. Então não adianta me falar, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus. O outro também é. Aquele que está na sua frente também é. E o que faz com que a gente, como filha de Deus, se arvora, ser merecedor de um monte de coisa, mas não acha que o outro, que também é filho de Deus, mereça? Então a gente não compreendeu e a gente não vive conforme filhos de Deus. Não vivemos, nós sabemos, né? Então a gente já viu que algum entendimento a gente tem, a gente só não transformou internamente. Dentro de nós existe o choque de que eu tenho algum conhecimento, eu sou filha de Deus, eu precisava praticar, né, a minha vida ser modificada para que eu viva moralmente essa nova realidade como filha de Deus. E aí a gente precisa entender o que é ser filha de Deus. Precisa ter clareza disso. Então, de novo, aí eu vou entrando em choque, por quê? Porque eu não tenho clareza do que é viver como filho de Deus,
Eu tenho uma série de outros conhecimentos que Jesus falou, a doutrina espírita falou, então tem que praticar caridade, a gente acha que caridade é material, e a gente se... Tá vendo? Tá vendo o conflito dentro de nós? Que aí a gente adquire paz de consciência se a gente dá uma esmola para alguém, dá uma comidinha para alguém, dá um negocinho. Ah, Márcia, o que eu posso fazer nesse momento? Mas não é sobre matéria. É sobre nós agirmos, sermos pessoas que nos relacionamos com os outros como também filhos de Deus. E que tudo que eu tenho, que eu mereço, o outro também merece. Ainda mais se ele precisa e eu não preciso. Mas enfim, isso é a transformação moral. E aí tem aquela parte que te choca, que é a parte que eu quero segurança, então para ter segurança eu tenho que ter dinheiro no banco, eu tenho que ter um monte de bens, eu tenho que ter poder, eu tenho que fazer valer a minha palavra, então sou eu que mando, né? E aí eu tenho uma sensação de que eu consigo garantir as condições para eu ter uma vida boa. E não é isso que garante vida boa, né? A vida boa, ela é garantida no bem que eu faço, né? No amor que eu sinto. Essa convulsão em todo o planeta é iminente. E o que está acontecendo é que a gente não consegue avançar para vivenciar essa transformação, nessa transição planetária. Ah, está tendo a transição. A transição não é do planeta, é das pessoas, é dos espíritos. Então, o que acontece se as pessoas são frágeis moralmente e espirituais? Tem pessoas que não querem saber. Fala de Deus, faz uma oração decorada, recita, não vive, não põe o coração nessa experiência. São pessoas que não conseguem confiar, não têm a fé, né? Vivem com medo. É essa a fragilidade. A fragilidade moral e espiritual, ela é decorrente do medo que ainda impera em nós, por conta de nos apegarmos à vida material. Vamos continuar no nosso próximo encontro.